sua declaração de princípios considera exemplar. Projetar para o futuro. Ponto 3. Os valores essenciais da cultura lusófona constituem, junto dos valores essenciais de outras culturas, uma alternativa viável à crise do atual ciclo de civilização economicista e tecnocrática, contribuindo do seu humanismo universalista e sentido cósmico da vida a uma urgente mudação da consciência e do comportamento. Foi justamente torna possível uma outra espécie de globalização. Foi justamente o que eu quis dizer com choque cultural. Está justamente aqui. As pátrias, os cidadãos lusófonos, 4.4, devem cultivar esta consciência na sua vocação, aproximar-se e assumir-se como uma comunidade fraterna, uma frátria aberta a todo o mundo. A comunidade lusófona deve assumir-se como uma comunidade alternativa mundial. Uma comunidade alternativa às restantes, mundial às restantes alternativas. Quinto, a identidade e a vocação histórica-cultural da comunidade lusófona traz expressão natural da União Lusófona, a qual, pelo aprofundamento das potencialidades da atual comunidade dos países de língua portuguesa, constituirá uma força alternativa mundial a nível cultural, social, político e económico, sem afetar a soberania dos Estados e das regiões nela incluídos, mas antes reforçando esta União Lusófona, ou comunidade lusófona, será um espaço privilegiado de interação e solidariedade entre eles, que potenciará também a afirmação de cada um nas respectivas áreas de influência do mundo. Muito obrigado. Dr. Miguel Real, muito obrigado. Agradeço esta igualmente brilhante intervenção, que nos confronta aqui com os desafios maiores da comunidade lusófona, que nos traz para aqui, obviamente, não podemos esquecer a presença do pensamento visionário de Agostinho da Silva sobre esta questão, mas nos confronta também com os riscos de tudo isto fracassar e de termos apenas mais do mesmo, como foi dito. Era um pouco sobre este signo, enfim, do confronto entre, digamos, o real e o ideal, que eu gostaria de abrir o debate, não deixando eu próprio de me interrogar, e se me permitem o meu contributo, iria no sentido, por um lado, gostaria de perguntar se nós teremos hoje, efetivamente, sociedades civis, se teremos populações nos países lusófonos realmente motivadas por este projeto. Se este projeto, que é um projeto de muitos homens da política, da cultura, se está a ser suficientemente acompanhado pelas populações, se corresponde efetivamente a uma preocupação e uma aspiração das populações lusófonas este projeto da CPLP. E por outro lado, e talvez a primeira questão fosse mais dirigida, enfim, são dirigidas para os dois intervenientes, mas talvez mais para o Sr. Embaixador, ao passo que a segunda seria talvez mais imediatamente dirigida para o Dr. Miguel Real, embora não menos para o Sr. Embaixador, seria interrogar-nos se efetivamente, há uma interrogação que muitas vezes coloco a mim mesmo, se efetivamente nós hoje, perante este desafio de assumirmos a CPLP como, no fundo, uma comunidade alternativa a nível mundial, fator de um choque cultural a nível histórico e civilizacional, se nós teremos hoje, efetivamente, recursos para isso, se teremos mesmo dentro da nossa comunidade lusófona, se nós teremos nos lugares de responsabilidade política, cultural, pessoas realmente interessadas nisso. E se não temos, como é que nós podemos esperar chegar lá? Enfim, são duas questões, mas não queria que as minhas questões substituíssem as vossas, portanto fica aberto a debate. Boa tarde, o meu nome é Alberto Fraguas. Em primeiro lugar, queria felicitar o Nil por esta magnífica iniciativa e também dar os meus parabéns aos dois palestrantes. Tive um enorme gosto em ouvi-los. Há bem pouco tempo até ouvi o embaixador Lauro Moreira na passada quarta-feira no Fórum da Lusofonia, juntamente com o Dr. Mário Soares, e ainda ontem o Dr. Miguel Real na conferência alusiva aos 75 anos do Jornal de Sintra. E efetivamente tinha duas questões a colocar, naturalmente a ambos os palestrantes. A primeira diz respeito ao secretariado
da CPLP. Eu tive o privilégio de ser amigo do embaixador Augusto Médicis e de ficar colocado numa singular posição, que foi a de ser o último português que esteve com o embaixador Augusto Médicis antes de ele desaparecer, porque eu acompanhei-o até o aeroporto da Portela, acompanhei-o mais exatamente até à aeronave onde ele embarcou com destino a Roma, dei-lhe um abraço e poucas horas depois, infelizmente, ocorreu o óbito dele na cidade italiana. Efetivamente, o embaixador Médicis foi responsável por um grande impulso dado à CPLP, um impulso inicial importantíssimo, e no qual ele sempre procurou atenuar as assimetrias que se verificam efetivamente entre um pequeno país pobre, como é Portugal, com uma população muito reduzida, mas inserido numa união política importantíssima que é a Europa, assimetrias essas verificadas entre este nosso país e o Brasil, uma economia emergente, localizada num espaço geográfico imenso, com uma população vastíssima, e também com Angola, uma nação onde os recursos naturais são muito significativos. Mas a propósito, precisamente, do secretariado, aquilo que eu perguntava é o seguinte: é forçoso que a Casa da Lusofonia, que a sede do secretariado, se localize na capital de um dos países membros da CPLP? Ou, pelo contrário, poderemos ter o mesmo espírito que se verificou após a Segunda Guerra Mundial, quando se escolheu a sede das Nações Unidas e que não se situa efetivamente em nenhuma capital? Esta é a minha primeira questão. A segunda pergunta é um pouco pedir-vos uma previsão do futuro e que corresponde, no fundo, ao signo desta conferência, e que é: qual será a atitude de Portugal em relação ao acordo ortográfico? Na prática, numa perspectiva pragmática, o que vai suceder? Quando é que teremos a lusografia? Nós temos a lusofonia e muito dificilmente alguma vez teremos a lusografia. Sabemos que algumas editoras portuguesas têm resistências enormes porque temem as concorrentes no Brasil. São poucas as editoras portuguesas que veem no Brasil um mercado onde se podem implementar e difundir as suas obras. No fundo, Portugal é um mercado minúsculo. Nós somos 10 milhões de habitantes, caracterizados por uma boa dose de iliteracia, e, portanto, para as editoras brasileiras, Portugal é um mercado insignificante. Pelo contrário, para as editoras portuguesas que tenham algum espírito de abertura, devem procurar no Brasil, nos países africanos e em Timor-Leste um mercado vastíssimo, e devem encarar o acordo ortográfico como um importante desafio.